14. É recorrente no poema a construção é preciso, sempre relacionada a uma outra oração. Sobre essa outra oração, é correto afirmar que se trata de... De que se trata? Lê aí. Ó, basta pegar uma questão no texto. É preciso ter. Não tem, ó, é preciso ter, certo? Isso, então é preciso isso, porque isso é preciso. Se eu uso isso, eu tenho uma oração substantiva. Isso aí. Aí é subjetivo, é um sujeito oracional. Tranquilo? Questão 15. Tá rápido? Nos versos, a esperança vem do sul e vem de mansinho. Olha só, não interessa o que vem depois. Se a banca coloca do sul e de mansinho, você já tem que botar lá advérbio. Verbo vir não é um verbo intransitivo? Se de sul e de mansinho, do sul e de mansinho estão sublinhados, já coloca a classificação gramatical para você saber. É um advérbio, o primeiro é de lugar e o segundo é de modo. Escreve antes de ler as opções, já coloca a classe gramatical, para você não correr o risco de ter dúvida na opção. Um mesmo verbo relaciona-se com termos distintos. Sim, o verbo é o mesmo. Qual? O vir. Sobre a análise sintático-semântica, ou seja, envolve a função sintática desse verbo e a semântica dos termos, é correto afirmar que o primeiro é objeto indireto e expressa ideia de lugar. Risca, você já colocou que eles são o quê? Advérbios. B, o segundo é complemento nominal? Risca. C, ambos são objetos indiretos? Risca. Ambos são adjuntos adverbiais? Todo advérbio é um adjunto adverbial. Sempre. Todo advérbio é um adjunto adverbial. Sempre. Quando que ele não vai funcionar como? Quando ele for substantivado. Se eu digo apenas não, não é um advérbio. Se eu digo o não aqui é um substantivo. Ok? Então, o advérbio, ele só não vai ser um adjunto adverbial quando ele for o quê? Substantivado. Aqui é o que a gente chama de derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É quando o termo muda sua classe. Vocês sabem qual é a diferença de classe gramatical para função sintática? A intenção para dividir classe e função sintática do gramático foi a seguinte. Os termos têm características que lhes são próprias e isso faz com que eles sejam organizados por grupo. Então, eu sou a Lilian, tá? Eu sou branca, tenho cabelo castanho, tenho sardas e aí ganhei lá o meu nome, na minha identidade. Eu sou a Lilian Furtado. A Lilian, na escola da filha dela, é a mãe da Maju. Mãe da Maju! E lá eu sou a Lilian, mas lá eu tenho uma outra função. Qual é a minha função lá? Mãe da Maria Júlia. Eu venho para a sala de aula, eu continuo sendo a Lilian? Eu continuo. Mas a minha função aqui é a mesma na escola da Maria Júlia? Não, aqui eu sou professora. Então eu tenho uma classe, Lilian. Essa é a minha morfologia, esse é o meu nome. E, a depender do contexto em que eu esteja inserida, o texto, eu vou exercer uma função sintática diferente. Entendeu? Então, o não, ele nasce como o quê? Advérbio. Ele ganhou um artigo e passou a ser o quê? Um substantivo. A função sintática dele, de substantivo, vai ser completamente diferente da função sintática dele como advérbio. Todo advérbio é um adjunto adverbial. Aqui, a função sintática dele vai depender do termo que ele vai se relacionar. Se eu digo, o não é muito ruim, ele é um sujeito. Sacaram?
Essa é a malandragem do concurso. Então, a letra D. Ambos são adjuntos adverbiais com valores semânticos distintos. Um é de lugar e o outro é de modo. 16. A linguagem figurada é uma importante ferramenta na construção de sentidos nos textos. Considerando o contexto em que estão inseridos nos versos Vem de mansinho e Do coração calmo de São Paulo, temos respectivamente as seguintes figuras de linguagem. Professora, você vai no texto? Agora que eu te vi, vou tentar resolver primeiro pela questão. Vai lá. Vem de mansinho, ele botou metonímia e depois ele botou eufemismo, comparação e ironia, hipérbole e metonímia, prosopopeia e metáfora, metonímia e ironia. O que vai acontecer nessa questão? Você não vai saber o que é o de mansinho. Porque, naturalmente, as primeiras figuras de linguagem de quem vem à nossa mente são metáfora, metonímia, catacrese, onomatopeia, que são as mais simples. E a hipérbole e eufemismo. O restante você não vai memorizar. O que você vai fazer, naturalmente? Vai olhar para o outro. Porque o de mansinho você vai ter dificuldade. Aí você vai lá para o tal do coração. O que você vai fazer? Vai dizer que você não vai fazer assim. Duvido que você não faça assim a prova. Vai chegar lá e tem eufemismo. Pô, não é eufemismo. Ironia, do coração calmo de São Paulo. A ironia eu só consigo ver se eu for no texto. Aí tem metonímia. Metonímia não é. Porque o que é metonímia? É quando você vai fazer a substituição, né? Parte pelo todo, a obra pelo autor e por aí vai. Metáfora. Opa, peraí. A metáfora é aquela que mais abrange. Por quê? Porque a metáfora, ela, além de ser figurada e funcionar para vários tipos de linguagem figurada, ela é uma substituição por conta das suas características intrínsecas. Aí vem depois ironia. O que vai acontecer? Você vai ficar na dúvida entre ironia e metáfora. Estou mentindo? Estou mentindo? Risca todas, que não foi ironia e metonímia. Oh, perdão, metáfora e ironia. Você vai riscar a letra A. E a C. Você vai riscar a letra C. Aí você vai ficar com metonímia e ironia na letra E. Vem de mansinho, pode ser metonímia? Cara, metonímia tem que estar na vida, tem que estar no coração. O que é metonímia? Dei aula a Lilian Furtado. Você está substituindo a aula de português pela Lilian. Ou então do tipo, li todo Camões. Porra, Camões não tá aí para você ler. Você lê o quê? A obra. Aquela história do comer um prato. Criança pequena tem pavor quando escuta que comeu um prato. Você comeu o prato? Eu falei para Maria Júlia agora, foi ontem, sei lá, anteontem. Maria Júlia, você tá viajando. Ela. Como assim? Sério, ela falou, como assim? Viajando? Não, mamãe, eu tô aqui. Ela tem 7 anos, ela ainda está na transição para metaforização. Tudo dela ainda é muito concreto, é muito denotativo. Ela ainda vai chegar à conotação. Ela já usa algumas. Às vezes eu faço aquele sorriso irônico para ela. Ela fala assim, mamãe, esse sorriso é de verdade ou é aquele que não é de verdade? Porque ela ainda está aprendendo. Então aqui, quando você olha a metonímia, você tem que saber o que é. Vem de mansinho, pode ser uma metonímia? Tem alguma substituição de alguma coisa por outra? Tem? Tá, não tem, então risca. Sobrou para você comparar. Comparação, ironia, né? E o outro foi prosopopeia e hipérbole, concorda? Agora você vai no texto. Metáfora. Prosopopeia e metáfora. Aí vai lá no texto. Que é esse aqui mesmo, né? É esse aqui, gente. Esse aqui, ó. O pequenininho. Ah, tá. Aí ele coloca lá. A esperança vem do sul. Vem de mansinho. Gente, olha só. Presta atenção. Ele está falando quem é que vem de mansinho.
é a esperança. A esperança vem de mansinho. A gente ficou com metáfora para algum primeiro termo? Porque se não é, a metáfora é aquela que pode ser geral. Ela sempre vai caber de alguma maneira. Eu tenho metáfora dela no início? Não. Aí, ó, então você não sabe, porque você não se lembrou o que são os outros termos, as outras figuras de linguagem. O que você vai fazer? Vai continuar para poder confirmar se o outro é ironia ou metáfora. Aí você vai continuar. Cadê o vem de mansinho? Vem de mansinho, contagiosa e sutil, vem no café que produzimos, vem nas indústrias que criamos, a esperança vem do sul, do coração calmo de São Paulo. Ele está sendo irônico? Está sendo irônico? É uma metáfora, gente. Sabe por quê? É que porque vocês estão trazendo para o dia a dia de vocês, para a realidade de vocês. O texto é de 1972, gente. Vocês acham que São Paulo era o que é hoje em 1972? Não é. Não, mas ó, vamos lá. Olha o ritmo do texto. Ele não tem que ter esperança? Ele não está tendo fé? Ele não está trazendo uma palavra de fé e de esperança? Olha o título do texto, fé, esperança, caridade. Vocês acham que cabe ironia para esse texto em que ele diz que é preciso ter fé? É preciso ter esperança? Tu ia viajar? Tá, então digamos que você tenha ficado na dúvida. O vem de mansinho seria o quê? Quem é que vem de mansinho? Mas esperança é algo concreto? É um ser objetivo? Tá, mas vir de mansinho não é uma característica que é só de seres humanos? Então ele está dando uma característica de um ser humano para algo que não é um ser humano. Isso se chama prosopopeia. Eu achava que a prosopopeia era assim, mas assim, tipo, em animais, objetos... Não, pode ser qualquer coisa, pode ser sentimento. Basta você transferir uma característica humana para algo que não é humano, para algo que não tem a vida. A esperança é um sentimento. É subjetivo. O que você poderia... não é a personificação, gente, é a mesma coisa. Só pode ser ela. Mas aí, foi por isso que eu comecei falando que, na maioria das vezes, as pessoas não sabem o que é prosopopeia, porque só conhecem o nome personificação. E aí a pessoa não vai saber, vai ficar na dúvida e vai tentar matar pelo segundo. Então eu comecei tentando matar pelo segundo. Só que, por exemplo, ela continuou achando que pudesse ser uma ironia, a outra menina também. Eu não vejo como ter ironia no texto, mas vai que na hora acontece. A pessoa vai ter que ter uma outra forma de resolver, entendeu? D de dado, foi? 17. As reticências empregadas no último verso cumprem a seguinte função. Olha lá o último verso. Perdoar o ódio que nos cerca, que nos veste, e trabalhar para os irmãos pobres. Acabou assim, com reticências. A. Indicar uma noção enumerativa de continuidade, como se além dos irmãos pobres houvesse outros. Não, risca. B. Indicar que parte do poema foi suprimida. Não, para que parte do poema fosse suprimida tinha que estar assim, ó. Aí parte do poema estaria suprimida. C. Revelar uma incerteza por parte do eu lírico. Uma incerteza? Demonstrar que se trata de uma opinião compartilhada por muitos. Não. Suspender a ideia promovendo uma reflexão no leitor. Não foi o que vocês fizeram quando eu parei? Letra E.
É uma reflexão. Você parou e ficou assim, caraca. Refletir. Deveria, pelo menos. 18. No verso, perdoar o ódio que nos cerca. A regência do verbo perdoar está sendo empregada corretamente. Assinale a opção que apresenta um erro quanto à regência deste mesmo verbo. Olha só, com o verbo perdoar, a gente sempre perdoa a coisa, a alguém, tá? Então a coisa é sempre o objeto direto e a pessoa é sempre o objeto indireto. O pai perdoou o delito, tá certo? Tá. Ele perdoou a coisa, o pecado, risca. Ele quer o erro. B. Não perdoaram aos meninos. A pessoa tem preposição, é o objeto indireto, então também tá certo. C. Perdoem os desvios. Os desvios funcionam como pecado, então também tá certo, é o objeto direto. D. Perdoei a minha. Tá vendo esse acento grave aí? Gente, você existe ainda? Perdoei a minha melhor amiga. Então, ó, tá vendo acento grave? A preposição mais a artigo, tá certo? Tá aqui, ó, o a com pessoa. Letra E. Não é comum perdoarem aos desvios. Esse tá errado por quê? Tem que ser perdoarem os desvios. XIX. A noção de falta, de ausência, de faltar, está presente no terceiro e quarto versos do poema. Contudo, ela não se manifesta linguisticamente da mesma forma. Isso porque, o que você vai fazer? Você vai, antes de olhar as opções, vai no terceiro e quarto verso. Como é que conta verso? Cada linha é um verso. É preciso ter fé. Nesse Brasil é o primeiro verso. Nesse pau-brasil, o segundo. Nessas matas despovoadas é o terceiro. E nessas praias sem pescadores é o quarto. Então ele diz que há um valor de ausência, de falta, que é marcado nesses dois verbos, nesses dois versos. Mas ele diz que não acontece da mesma forma. Você concorda? Não? No terceiro verso está assim, ó. Nessas matas despovoadas, tem ausência de quê? De povos. Então tem falta de gente morando, não é? Mas essa falta é marcada por quem? Indicada por quem? Pelo des, que é o prefixo de povoadas. Então, despovoadas é o que marca a falta, é o que marca a ausência. Nessas praias sem pescadores, o que marca a falta? O sem. Foi? 19, né? No quarto verso, ocorre um sintagma introduzido por uma preposição que expressa a ideia de falta, tá certo? Sim, esse é o gabarito, foi o que a gente acabou de ver, foi o que ele colocou. Não é? No quarto verso, ocorre um sintagma introduzido por uma preposição que expressa a ideia de falta, não é sem? Sem pescador. Não tem pescador. Preciso ler as outras opções? Alguém tem dúvida nas outras? Tem? Não? Posso seguir? Letra A. A preposição sem é que marca falta. No terceiro verso é o próprio termo, despovoada, por causa do prefixo des, que marca ausência. Considere os versos abaixo para responder as questões 20 e 21. Com base no contexto em que estão inseridos, é correto afirmar sobre a análise dos sujeitos do verbo vem, nas duas ocorrências. Aí você, antes de ir para as opções,
vai ver quais são os sujeitos. A esperança vem do sul. Quem é o sujeito? A esperança. O sujeito o quê? Simples. Vem no café que produzimos. Qual é o sujeito do verbo vir no segundo? Esperança. Sujeito do tipo? Está explícito ou implícito? Está explícito? As orações são diferentes, né? Está implícito. Então, questão 20. A. Na primeira ocorre sujeito simples e implícito. Não, o sujeito simples está lá e explícito. B. Na segunda ocorre sujeito indeterminado. Não. C. Na segunda ocorre sujeito simples e explícito. D. Na primeira ocorre sujeito passivo. Não, o sujeito é ativo, a esperança vem. E. Na segunda o sujeito é simples e implícito. Sim, tá certo. Questão 21. Nos versos em análise foram destacadas contrações de preposições, que é o do e o no. Você contrai a preposição de com o artigo o, isso é uma contração. E no no, você contrai em com o. Assinale a opção que apresenta respectivamente os valores semânticos que elas introduzem. A esperança vem do sul, marca o quê? Lugar, é a origem de onde ela vem. E vem no café. No meio, exatamente. Eu achei que fossem falar lugar. Então, o gabarito da questão 21 é lugar e meio. Boa, show de bola. Questão 22, a gente tem um outro texto. Sobre o caráter estrutural do texto de Rubem Braga, é correto afirmar que é dispositivo, narrativo, argumentativo. Você já vai ler logo a introdução. Na introdução você sabe qual é a tipologia. Se fosse, por exemplo, a FGV, não teria jeito, você teria que ler o texto todo. Por quê? A FGV ela trabalha da seguinte maneira, né? Se um dia for uma prova de polícia civil, por exemplo. Ou ela pergunta a tipologia do trecho, do parágrafo que ela destaca, ou ela vai perguntar a tipologia predominante. E aí você tem que contar os parágrafos, o que predomina nos parágrafos. Contou? Aí você do tipo, tem 8 que são argumentativos e 9 de narração. O texto é predominantemente o quê? Narrativo, porque ela trabalha com a palavra predominância. As outras bancas também, mas não trabalham com essa maldade de você ficar contando parágrafo. A FGV faz isso, você tem que parar, analisar um por um e contar. Você perde mais tempo do que realmente assim, sabendo o assunto. A FGV é uma banca que quando cobra a tipologia, às vezes, ela trabalha com a predominância. Ela pergunta, qual é a tipologia predominante no texto anterior? Aí você tem que contar parágrafo por parágrafo para saber qual é a predominância. Então, se eu tenho 8 parágrafos argumentativos e 9 narrativos, você tem que marcar que o texto é narrativo, porque é o que predominou, tem um parágrafo a mais, tá? Um senhor máter que fez uma viagem de exploração à América do Sul conta um jornal sua conversa com índios de Varro, desses que sabem reduzir a cabeça de um morto até ela ficar bem pequenina. O que ele está fazendo? Está narrando. Então, o texto é o quê? Narrativo. Tanto que depois tem até um diálogo embaixo. Tem, assim, marcações do argumentativo? Oi? Tem marcações do texto argumentativo? As características? O texto narrativo, ele sempre começa com um contar. O argumentativo. O que tem? Não entendi. As marcações para ele. Você tem? Como você faz para identificar? Tem várias. Você tem tanto para o texto argumentativo quanto para o texto expositivo. O texto argumentativo você vai sempre encontrar uma opinião e dados. Sempre, tem que ter. No texto expositivo, você tem a informação sobre algum conteúdo que é de interesse geral. E aí pode ter trechos em que o autor vai opinar ou não. Aí o que você vai ter que olhar? A predominância, falar, por exemplo, sobre a descoberta de uma vacina, então o texto é expositivo, mesmo que tenha um trecho argumentativo. É igual ao livro didático. Livro didático é um texto expositivo, porque ele quer passar uma informação. Você quer ver uma coisa que o CESP fez? Prova da Polícia Rodoviária Federal.
colocou no edital que o texto seria o quê? Sobre um conhecimento específico do edital. Em termos, porque eles basicamente trabalharam com a história da PRF, né? E os outros itens eram argumentativos. O texto basicamente foi argumentativo, não foi expositivo. Todo mundo achando que pudesse vir um tema mirabolante e vir um texto que, assim, qualquer pessoa poderia fazer, mesmo aquela que não estuda para PRF. Isso é uma característica. Questão 23. Observe as seguintes afirmações feitas sobre o texto. Nesse tipo de situação aqui, você tem que ler o texto todo. Não tem jeito, porque ele coloca, ó, apenas uma está correta, e ele não coloca a linha, ele coloca a interpretação sobre o texto. Só que esse texto é muito pequeno, tá vendo? E você ganhou tempo pra caramba não lendo nenhum dos dois anteriores. Você não leu nenhum dos últimos... O primeiro texto você não leu e nem o segundo texto você leu fazendo comigo. Agora você precisa ler. Se você quiser ganhar essa questão. Se não quiser, também passa para frente. Mas é melhor ler. Vamos lá. Então, um senhor mártir, ó, um senhor. Esse um senhor ele conhece? É uma pessoa o quê? Qualquer. E ele colocou lá um sobrenome. Que fez uma viagem de exploração à América do Sul. Conta um jornal sua conversa com o índio de Var. Desses que sabem reduzir a cabeça de um morto até ela ficar bem pequenina. Queria assistir a uma dessas operações. Qual operação? De reduzir a cabeça. E o índio lhe disse que exatamente ele tinha contas a acertar com o inimigo. Aí o senhor Marta, ele entra naquele discurso que é o discurso direto, ele coloca as falas do personagem. Não, não, o homem não. Faça isso com a cabeça de um macaco. E o índio? Por que um macaco? Ele não me fez nenhum mal? A relação deles é diferente. Questão 1. O senhor Mater é uma metonímia da sociedade dita civilizada? O que é a metonímia? Ele está representando uma sociedade que é civilizada e que não vai querer que mate uma pessoa só para poder ver como é que é a redução do cérebro. 2. A relação do índio com a natureza é igual a que o senhor Mater tem com a mesma? Não. Para o índio, o homem era superior ao macaco? Não. Então só sobrou uma o quê? Correta. Qual? Gabarito, letra A. 24. Sobre os tipos de discurso encontrados no texto de Rubem Braga, assinale a opção que apresenta uma correlação correta entre o exemplo e a classificação do discurso. Se é um discurso direto, se é um discurso indireto. Discurso direto é aquele que você representa exatamente a fala da personagem. O discurso indireto é aquele que você coloca com as suas palavras. A. E o índio lhe disse que exatamente ele tinha contas a acertar com o inimigo. Discurso indireto? Sim, ele está falando com a voz do narrador, a fala do personagem. B. Por que um macaco? Ele não fez nenhum mal. É um discurso indireto livre? Não, o discurso indireto livre é quando você mistura a fala do personagem com a fala do narrador. No mesmo trecho, aí você tem a primeira pessoa e você tem a terceira pessoa. Hã? Às vezes sim, não é sempre não. C. Um senhor mártir que fez uma viagem de exploração à América do Sul. É um discurso direto. Pô, é um discurso indireto livre? Também não. Desses que sabem reduzir a cabeça de um morto até ela ficar bem pequenina. É um discurso indireto? Não, porque ele tem que falar a fala do personagem, é que ele só está explicando. Não, não, um homem não. Faça isso com a cabeça de um macaco. Discurso direto livre? Também não, porque você tem que misturar a fala do narrador com a do personagem. Então, gabarito da 24, letra A. Questão 25. Assinale a alternativa em que o vocábulo A, destacado nas opções abaixo, seja exclusivamente um artigo. Qual é? Conta a alguém, esse A é uma preposição. B. Desses que sabem reduzir. Quem reduz, reduz algo. Reduz o nível, a cabeça. Verbo transitivo direto, esse A é um
artigo. Outra forma de cobrar é a crase, né? Eles têm que saber. Com certeza. C. Assistirá no sentido de ver, pede a preposição a. D. Ele tinha contas a acertar, também preposição. E. Uma viagem de exploração à América do Sul, preposição mais artigo. Essa questão não dava até pra gente brigar por ela, porque a gente sabe que tem uma contração. Mas assim, é só pra brigar, entendeu? Porque você tem uma opção melhor. Hã? B. Ele botou exclusivamente? Ah, então não tem. Se não tivesse exclusivamente, brigava tranquilo. Mas assim, só porque o aluno mandou, professora, faz recurso aí nessa questão, aí a gente faz. 26. O vocábulo mamaço utilizado no texto foi construído por analogia a outros já conhecidos na língua e baseado no seguinte processo de formação de palavras. Prefixação é o quê? Quando a gente adiciona o prefixo, infeliz. Composição por justaposição. Justaposição é quando você dá uma posição justa para cada termo, ou seja, ninguém perde nada. Mini saia, por exemplo. Sufixação é quando você adiciona um sufixo. Mamaço vem de quê? Mamar. Então você adiciona um sufixo, processo de sufixação. A derivação imprópria é essa que eu expliquei, quando você muda a classe original da palavra. E a parasintética é quando você coloca o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, mas não consegue tirar. Quando você tira um dos dois, não faz sentido. Aqui, ó. Oi? FGV ama isso. Ama o processo de formação de palavra. Se eu coloco assim, ó, entardecer. Isso aqui é uma parasintética. Agora, se eu coloco infelizmente, é diferente. Porque no infelizmente, se eu tirar o mente, eu tenho infeliz. E se eu tirar o in, eu tenho felizmente, certo? Agora, em entardecer, se eu tirar o esser, eu não tenho entarde, tenho? Não. E se eu tirar o esser aqui, e se eu tirar o em, eu tenho entardecer? Não. Essa palavra vem da palavra tarde. Ela recebeu um prefixo e ela recebeu um sufixo. Mas ela sofre um processo de parassíntese. Por quê? Porque se eu tirar o sufixo, a palavra não faz sentido. Se eu tirar o sufixo, a palavra não, eu tirar o prefixo, a palavra não faz sentido. Aqui o processo é de prefixação e sufixação. Por quê? Porque quando eu retiro o prefixo ou o sufixo, a palavra que fica tem sentido. Beleza? Então aí foi sufixação. 27. Considerando a estrutura linguística do texto da Folha de São Paulo, observa-se que a função da linguagem predominante nele é qual? Qual? Quem falou referencial? Por quê? É a referência de um trecho que eu acho que é uma revista da Folha. Quem mais? Olha lá. Em meio a fotografias de animais selvagens nas paisagens mais remotas e intocadas do mundo, retratados por Sebastião Salgado e expostos em Gênesis, no Sesc, Belenzinho, Zona Leste, 20 mães faziam algo igualmente primitivo e natural. Davam o peito para os seus bebês mamarem. Observe que todo o texto é o quê? Uma reportagem, é uma matéria. Eu tenho sentido figurado? Não. Qual é o objetivo desse texto? É passar uma informação. Isso aí.
Ó, isso, bancas como FGV, a OCP e IBFC sempre trabalham, tá? Questão 28. Nos trechos, em meio a fotografias de animais selvagens e o Sesc Belenzinho afirmou que a proibição a Giovana ocorre a preposição a. Assinale a opção em que se faz uma análise incorreta, destaco incorreta, em relação ao uso do acento grave nesses fragmentos. A. No primeiro caso, a crase é proibida? Sim. A no singular antes de palavra no plural, a crase é proibida. Então risca, porque ele quer errada. B. No segundo caso, pode não ocorrer crase. Aí que eu acho que a banca vacilou, porque você tem dois As. Tem um de A proibição e tem um de A Giovana. O A Giovana é facultativo, no primeiro é proibido, segura, porque Giovana é nome próprio. C. No segundo caso, poderia ocorrer crase sem alteração de sentido. Só se fosse no A Giovana. Eu acho que tem dois As, você tem uma proibição e você tem um A Giovana. Eu acredito que sim, mas é que está destacado. Eu posso dizer que o segundo caso é a proibição. D, né? No primeiro caso, ocorreria crase caso a palavra estivesse acompanhada de artigo. Sim, seria as. Nos dois casos deveria ocorrer crase obrigatoriamente. Não. Né? Até porque... Só trata de dois casos, ele fala muito do terceiro, né? É porque não tem, eu acho que aqui, como eles formataram, eu acho que faltou destacar o A Giovana. Porque não tem nada que mencione uma proibição, entendeu? Letra E? Nos dois casos deveria ocorrer, ele quer a incorreta. Você não falou que põe C, 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 C? Viu? Assim que a gente pega. Estou em qual? 29? O que motivou o Mamasso foi... Aí não tem jeito, você tem que ir lá e ler no texto. Só que olha só, geralmente quando você fala em motivo, você fala em causa. A causa, ela vai aparecer logo no início do texto, porque é como se fosse a justificativa para ele poder apresentar todo o restante. Principalmente num tipo de linguagem desse, como é a questão da referencial, em que ele vai expor, ele vai apresentar um assunto, tá? Cadê aqui o meu texto? Ó, o Mamasso da manhã de hoje foi organizado depois que a turismóloga Giovana Cleres, 35, foi proibida de amamentar Sofia, 1 ano e 4 meses naquela unidade do Sesc na última quarta-feira. Já está logo no início do texto o motivo do Mamasso. A exposição de fotografias. A sala de amamentação do Sesc ser um espaço pequeno. O encaminhamento de uma reclamação ao Sesc. D. A turismóloga Giovana Cleres ter sido proibida de amamentar em uma unidade do Sesc. Letra D. Ó, ele copiou e colou do texto essa questão. 30. Fiquei sem entender, mas, apesar do incômodo, tirei a Sofia do peito. Esse trecho é um exemplo de período composto. O que é um período composto? Ele tem mais de um verbo. Se eu tenho um verbo só, eu tenho um período simples. Esse trecho é um exemplo de período composto. Considerando a relação introduzida pela conjunção mais, é possível perceber que esta indicada, tá errado isso aí, né? Que esta indica oposição. Se fosse o mais também, seria o quê? Adição. Fala, meu amor, que vírgula? Tá certa. Fiquei sem entender, vírgula. Aí tudo que eu introduzi é uma oração coordenada sindética adversativa.
Dentro dessa oração coordenada sindética, eu tenho uma adversativa ali, ó. Apesar do incômodo. Tá intercalado. Tá intercalado apesar do incômodo. Pessoal, olha só. Terminei essa prova. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou sempre muito objetiva, muito pragmática. Por isso eu falo que é importante ter exercício de base, você ter uma matéria básica. Por que é importante ter essa matéria básica? Por que é importante já ter uma bagagem? E fazer o curso na medida da forma como eu falei. Primeiro, porque você economiza tempo. Segundo, porque cada um vai ter uma dificuldade. Então, você tem a oportunidade, assim, de depois, no seu horário de estudo, aprofundar o conhecimento básico naquilo que você ainda tem necessidade, que é comum. E outra, você otimiza o seu tempo e você só vai realmente dedicar mais carga horária para estudo dentro daquilo que você realmente precisa. Entendeu? Agora, ó, português, redação, são disciplinas que precisam ser estudadas constantemente. Porque elas não fazem parte só do concurso, elas fazem parte da nossa vida. Escrever bem, escrever um e-mail bem, fazer uma requisição, requerimento, tudo você precisa escrever bem. Então, assim, treinar, ainda que você não faça isso num curso, tá? Ah, eu não vou fazer o curso agora, eu não tenho grana agora. Beleza, mas tem que fazer. Tem que fazer. Todo dia você precisa arrumar uma forma de estudar. Tanto o português quanto a produção textual, tá? Outra coisa que eu sugiro, que eu acho muito importante, é a questão da base. Leitura, informação. Isso tem que ter, tá? Foi um prazer. Beijo. Bom fim de semana.